noite, meus queridos irmãos. Nós vamos passando para o 7º capítulo do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, da Joana de Ângeles. E dentro desse 7º capítulo, nós vamos falar bastante dos sentimentos, tudo o que envolve os sentimentos, a expressividade. Mas antes de nós entrarmos totalmente, vamos nos preparar para a prece inicial, pedindo aos benfeitores, aos mentores da casa, que possam direcionar mais esse estudo de hoje, que possam também trabalhar dentro da nossa profundidade, do nosso despertar em relação àquilo que muitas vezes nós não queremos olhar, nós não queremos descer essas camadas mais profundas devido às resistências, os bloqueios. Que a espiritualidade possa nos intuir nesse momento e possa caminhar conosco nessa jornada tão importante, que é a jornada rumo ao nosso autoencontro. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos entrando aqui no 7º capítulo, que tem a titulação As Relações como Base para o Exercício dos Sentimentos. Nós sabemos, que muito da nossa criatividade depende de um fluir emocional, Quando nós estamos bem, nós temos uma criatividade ali mais aguçada, nós temos um melhor aproveitamento, uma melhor produtividade, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, não é mesmo? Que enriquece, e abre novas possibilidades para várias situações da nossa vida. O sentimento, ele é uma das fontes da vida psíquica, E as relações são o seu palco fundamental. Então a gente tem o sentimento ali como uma das nossas fontes da vida psíquica, E as relações que nós temos com o todo, com as pessoas, com as situações, com as experiências, com os acontecimentos, são esse palco fundamental que faz com que a gente expresse, com que a gente se comunique e se comporte relacionado ao nosso sentir, ao que realmente está se passando aqui, no nosso processo mais íntimo mesmo. E a espontaneidade, a receptividade, a capacidade de não misturar os conteúdos pessoais, com a nossa função exercida, a flexibilidade, capacidade de empreendermos, entre outras, são fatores de ordem totalmente emocional, que é como eu disse no início. Se a gente não está bem, nada disso, nada dessas funções exercidas de ordem pessoal nossa, a gente acaba não desempenhando da maneira devida ou da maneira que a gente gostaria, e aí vem todo aquele processo, de autocobrança, de senso de incapacidade, de nós, às vezes, na maioria das vezes, nos vitimizarmos, eu sou assim porque eu tive uma infância assado, Nós temos muito esse movimento de reatividade em relação àquilo que a gente não olha com profundidade e que é mais fácil a gente acusar alguém, apontar alguém, achar um culpado, A Joana de Ângeles, ela afirma que os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir, de compartilhar as emoções que
o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais, né? Então ela faz justamente essa colocação aqui no livro e ficamos muito distantes, né? Se a gente for olhar, do que seja realmente amar, né? Expressão máxima do sentimento. Se a gente for olhar, o amor é uma expressão máxima ali do que a gente pode sentir, seja por nós, seja por alguém. O sentimento, ele constitui em muito, ele constitui, né, em muito o problema do nosso tempo, e a benfeitoria, né, ali, como é que eu posso colocar para vocês entenderem melhor? Ele constitui em muito o problema do nosso tempo, e a benfeitora aponta, né, que os relacionamentos são um convite ao amor a fim de alcançar a plenitude existencial. Então vamos pensar, né, que a Joana de Ângeles está nos propondo aqui a olhar isso, essas dificuldades, como algo que a gente possa mesmo entender que é um convite ao amor, né, a fim de a gente alcançar a nossa plenitude existencial. Então, vamos observar dentro desse contexto, precisamos então tê-lo mais perto de nós, né, saber lidar com ele e buscar os seus tesouros, pois se o intelecto é como uma luz a iluminar de fora o que toca, né, a fim de discriminar ali o sentimento, que é a própria luz que cada um de nós carrega e que se impõe naturalmente como o brilho de um diamante. Então, vamos pensar de uma maneira muito clara, né? Primeiramente, podemos dizer que as relações são movidas por paixões e sentimentos. Muitas pessoas, quando estão apaixonadas, pensam que estão envolvidas, né, pelos melhores sentimentos, mas isso não é bem assim, né? Quantas pessoas matam em função das suas paixões, quantos traem seus princípios e relações, né, por conta das paixões, quantas relações apaixonadas perdem a sua força depois de alguns confrontos com a realidade. Então vamos pensar que o desejo nos atrai e nos impede a muitas coisas, né? Mas só o sentimento consegue estabelecer uma relação com mais profundidade. Então lembremos, intensidade não quer dizer profundidade, né? São duas coisas diferentes. Então a gente tem a expectativa, né? Dentro dessa questão da paixão ali, da expectativa que a gente coloca em cima do outro, dentro desses relacionamentos, né? A gente cria uma figura e a gente fica ali, né? Naquela imaginação de entender que a pessoa é aquilo. Aquilo não é o que a pessoa é, aquilo é o que eu acho que a pessoa é e o que eu espero da pessoa também, né? E aí quando as máscaras vão caindo, quando a gente mesmo vai caindo em si também, a gente vai entendendo que a realidade é muito mais diferente, e aí a gente começa a confrontar isso, né? A paixão, ela é um estado de longa duração, de forte intensidade, com a tendência, né, de sair da realidade. Então ela está dentro da intensidade e não da profundidade. Quando a gente está sob um efeito ali de paixão, né, a gente tende mesmo a perder a dimensão dos sentimentos e as suas distinções, né? A gente não consegue fazer a distinção ali. Tanto que às vezes as pessoas falam pra gente, mas não é pra você, a pessoa tá fazendo isso, e a gente não consegue distinguir, né? A gente perde essa capacidade mesmo de profundidade. Dentro desse quesito, o sentimento ele serve, né? Aí é que ele entra e que ele serve para organizar, né? E dar uma direção para a paixão ali, né? Como nos diz o Evangelho, segundo o Espiritismo,
o dever íntimo do homem está entre, né, ou entregue, vamos dizer assim, ao seu livre-arbítrio, né? O aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade interior, que diz lá no Evangelho, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo, como utilizá-lo, onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Esse é o trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de cabeceira, né? E que a gente às vezes esquece, né? De utilizá-lo também no dia a dia com essas perfeitas lições e que podem levar a gente a uma melhor reflexão sobre o nosso convívio, os nossos comportamentos, né? Tudo aquilo mesmo que a gente vive. Nesse sentido, é importante estabelecermos uma diferença entre, vamos colocar assim, eros, né? E sentimento. Eros é uma força e não um sentimento. Tem raízes no desejo e se refere ao princípio da união do apego, né? Do apego por, né? Do envolvimento que une, da conexão. Uma força universal e impessoal que a gente pode olhar, né? E pode se apresentar de forma inumana e demoníaca, seja como compulsão sexual ou como eros cosmogônico, né? São algumas palavras um pouquinho complexas muitas vezes, né, para algumas pessoas, mas depois qualquer coisa, tá? É só dar uma olhadinha na literatura, né, dar uma procurada ali, mas é porque é utilizado esse tipo de vocabulário, mas a gente pode colocar, né, como as predisposições do ser humano, como as negatividades que a gente tem em relação às nossas compulsões sexuais, principalmente, né? E como o eros cosmogônico, né? Cosmogônico que garante a integridade do universo. Sendo assim, há pessoas que podem ter muito eros, que seria ali muito desejo, muito apetite sexual, né? E pouco sentimento, e outras com pouco eros e uns com sentimentos bem desenvolvidos. Aliás, muitas vezes até se opõem, né? Basta olhar para os estados de perturbações ali que Eros provoca, né? Para vermos como isso é comum, porque se a gente for olhar, a maioria de nós, né? Temos essas tendências. E aí, muitas vezes, a gente sabe que justamente por estarmos no mundo terreno, né, algo mundano ali, nós temos a nossa parte do nosso submundo, né, e que é justamente essa parte das sombras, essa parte que precisa ser olhada. Tanto que muitos amantes, né, como diz aqui no capítulo, unem-se sem nenhum sentimento, né, apenas ali por algo mesmo da compulsão, da predisposição do ser humano, né? Por isso a Joana de Ângeles, ela assevera que o amor é permanente e o eros é transitório, né? E que o amor deve se utilizar de eros sem que se lhe submeta, ou seja, o equilíbrio, né? Que é aquilo que a gente tanto busca. Tá? Eu posso ter uma parte do eros, né? E posso ter o amor. A questão é que eu não posso deixar que o eros, né, prevaleça ali em cima daquilo, porque aí
é onde a gente entende que as relações estão cada vez mais rasas, cada vez mais superficiais, né? Por conta de um desejo, por conta de algo ali que é só uma busca, mas que não existe um sentimento envolvido, né? Existe apenas uma falta enorme ali para ser preenchida. E o Livro dos Espíritos também, gente, nos coloca na questão 939 que há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo, perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com um amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Compreende-se que o sentimento não é um fenômeno único, né, e absoluto, possuindo vários elementos que interagem num movimento dialético entre matéria e espírito. Então, ficou claro para vocês que quando a gente quer algo ali, né, que seja eterno, que seja, não é natural, não é, tá dentro de uma posse, tá dentro de uma falta muito grande, tá dentro das nossas predisposições mesmo e das nossas fugas, né? Então, a função do sentimento, que é a proposta do capítulo, e aí agora eu vou trazer um pouquinho de Jung para vocês nesse contexto. O Jung, ele refere que o sentimento é, em primeiro lugar, um processo que se realiza entre o eu e um dado conteúdo. Um processo que atribui ao conteúdo um valor definido no sentido de aceitação ou rejeição, tá? São esses dois movimentos, ou seja, prazer ou desprazer. Mas também um processo que, abstraindo do conteúdo momentâneo da consciência ou de sensações momentâneas, pode aparecer como que isolado, né, como disposição de ânimo, humor. O sentimento é, portanto, também uma espécie de julgamento, mas que se distingue de julgamento intelectual, tá? Por não visar ali ao estabelecimento de relações conceituais, mas uma aceitação ou rejeição subjetiva, né? Mais ali, seja da espécie que for. Aumentando a intensidade, surge um afeto, né? Isto é, um estado sentimental com algumas, digamos assim, inervações corporais sensíveis, né? Que é o que a gente sente. Afeto é aquilo que eu sinto. O estado sentimental está ligado ao meu sentir. Como o pensamento, o sentimento é uma função racional, né? Eu sinto porque eu estou vivendo aquele momento. Ou porque alguém me xingou, ou porque alguém disse que me ama, ou porque alguém me elogiou. Então, né, lembrem que o sentimento é uma função racional, porque conforme a experiência, né, o mostra, os valores em geral são atribuídos segundo as leis da razão, né, que por sua vez também governam a formação dos conceitos, orientando-se a atitude global do indivíduo. Pela função do sentimento, falamos de um tipo de sentimento, que é quando a gente aprende ali, né, a nomear os nossos sentimentos. E aí a gente vai muito em relação ao que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né? Todo relacionamento humano é permeado por algum tipo de sentimento, sendo uma função da consciência, né, que avalia ali o que se passa, e através desse processo podemos dar um valor às experiências ali, situacionais, pessoais, né? E a gente vai entendendo que em cada relação recebemos e damos
cargas de sentimentos, né? Esse movimento ele acontece, o que não quer dizer que esses sentimentos, por sua vez, sejam sempre positivos, tá? Isso a gente está falando num contexto geral, pois sempre sentimentos, algo por alguém, né? Mesmo que seja desprezo, assim nas relações humanas, o sentimento ele pressupõe uma capacidade de afetar, né, o mundo, porque isso a gente externaliza, né, o que a gente normalmente está sentindo. Então tem uma capacidade de afetar o mundo e de se deixarmos, né, afetar por ele também. Então é um movimento ali de ir e vir. E a gente vincula tanto o sujeito ao objeto, né, ao atribuir um valor, e o objeto ao sujeito, que no caso o sujeito a gente se refere à pessoa ali, né, é que essa é uma linguagem psicanalítica na qual a gente se refere ao indivíduo, o sujeito. Por isso podemos dizer que a função sentimento é uma função do relacionamento, né? E a Joana completa, inclusive, dizendo que os relacionamentos dependem do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. E isso acaba ficando muito palpável mesmo, né, pra gente, porque a gente entende que o sentimento, quando desenvolvido como função ali, né, ele estabelece a ordem e a lógica do que a gente vai viver ali, de alguma maneira, né? E bem trabalhado isso, capacita uma relação confiante, libertadora, né? E aí a gente vai entender que essa lógica difere da racionalidade ali intelectiva, porque às vezes, né, elas até se opõem ali, e digamos que a função sentimento é a razão do coração, que muitas vezes não é compreendida pela nossa cabeça. Esses processos lógicos, né, que ocorrem com o sentimento, eles podem ser de diferentes formas, lineares e complexos, né? Sempre são complexos. Depende do desenvolvimento de cada um, né? E da sua própria função, e dessa função que a gente também utiliza para lidar com esses sentimentos. Então, todo relacionamento, temos a oportunidade de trabalhar, de exercitar vários aspectos, né, dos sentimentos. Nas relações, vários desses aspectos, inclusive, são acionados e são fundamentais para a compreensão e capacidade, né, de estabelecer um contato pleno e construtivo de nós, seres humanos. Alguns sentidos são operados pelo sentimento, as noções de tempo, né, de feeling, são próprias da função do sentimento. Ele que vai trazer para a gente isso, né? Quando o pensamento está dissociado do sentimento, nós somos levados a agir certo na hora errada, né? Ou ao contrário, ou agir errado, né? Dentro de uma hora que a gente entende que é a hora certa. Então, como um momento adequado, por exemplo, de a gente agir de forma ali incompatível, né? Então, vamos usar um exemplo aqui. Numa situação afetivamente sensível, não conseguimos falar nada de interessante e até mesmo acabamos sendo desajeitadamente indelicados, né? Quem nunca? Com esses dois elementos de tempo e de feeling, estabelecemos um ritmo favorável ao momento e a sua importância, conferindo a cada coisa seu devido lugar, transformando uma situação ou uma história banal numa história de alma, significativa, encadeada, íntima e específica, né? Não podemos, então, entender o sentimento de uma forma simplificada e reduzicionista, né? Não dá pra gente reduzir tanto assim.
em uma mera alternativa do gostar e desgostar, por exemplo, né? Essa função é um processo complexo mesmo, que registra a qualidade e o valor específico das coisas. E ela faz a exploração e amplificação, né, dessas nuances e tons que a gente vai trazendo. Então, só para finalizar, os sentimentos são a base de todo o processo relacional, desde a atração no seu princípio, né, entre moléculas e astros, até esse poder aglutinador envolvendo a família espiritual. E o espiritismo, né, favorece uma melhor reflexão e oferece uma anatomia dos sentimentos, possibilitando maior clareza e profundidade, né, em relação a eles. O espiritismo por si só, quando a gente vai fazer as leituras das obras, né, seja o Pentateuco ali da doutrina espírita, que são as 5 obras, né, seja essas próprias mensagens também edificantes que a gente lê, e dentro desse Pentateuco, né, o Evangelho ele refere à obediência, né, que é um consentimento da cabeça, enquanto a resignação é o consentimento do coração. Então, às vezes a gente confunde essas virtudes, né, como uma negação da vontade e do sentimento. E a gente precisa entender que isso está muito ligado, né, à indignação que nós temos, né, a uma força ativa ali que reflete uma reação de oposição quando essa harmonia, né, e a consciência são feridas ali. Ou seja, quando o ser humano se confronta, né, com uma incompatibilidade com a sua natureza. Então, é para a gente poder compreender um pouquinho mais de si, compreendendo um pouquinho mais de mim, eu compreendo um pouquinho mais do outro, né? E compreendo um pouco mais da vida. Então, que a gente possa entender a função do sentimento, né? Ela tem, sim, um estado que muitas vezes a gente vai usar a função sentimento para um estado de repressão, né? De várias coisas contrárias ali, quando a gente não entende, quando a gente não consegue lidar com ele, quando a gente não consegue nomeá-lo, reconhecê-lo de maneira positiva, porque ele está sempre querendo dizer alguma coisa pra gente, né? Todos os nossos sentir, os nossos desconfortos, eles têm alguma coisa para nos dizer. A própria ansiedade em si, que hoje em dia virou muito comum, né? As pessoas falarem, eu tenho ansiedade, né? Eu não gosto de usar essa colocação, né? Porque eu não sou a ansiedade, né? Eu posso estar passando por um processo de ansiedade. Então, que vocês possam também rever algumas questões do vocabulário que vocês utilizam, que acabam interferindo nesses sentimentos que a gente tem dificuldade de identificar. Porque a gente costuma falar, é meu, né? Eu tenho, é meu. Não, eu estou passando por esse estado, né? Nada é, tudo está. E nesse momento, eu estou num momento de fúria, num momento de raiva, eu estou me sentindo desconfortável, né? É a gente conseguir trazer e identificar os nossos sentimentos para que a gente tenha melhores relações, né? Como base dentro desse exercício de conhecer melhor os nossos sentimentos. É isso que o capítulo quis trazer pra gente, né? Espero que eu tenha trazido para vocês algum entendimento, que tenha tocado por aí. Às vezes é um pouquinho difícil mesmo, né, de entender Joana de Ângeles. É uma leitura um pouco mais complexa, uma interpretação um pouco mais ali, digamos, que dentro de uma complexidade mesmo, não tem outra palavra que possa, né, e que eu possa utilizar nesse momento, mas que a gente possa trazer para a nossa interpretação, que a gente possa trazer para o nosso vocabulário, cada um individualmente ali, para entender e compreender melhor o que o capítulo quis passar
e o que eu tentei passar para vocês também, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, obrigada por me ouvirem mais uma vez, e nós vamos partindo para a meditação da noite de hoje. Gratidão!